Bom dia a todos, Chodesh Tov, um bom e ótimo mês, Chodesh Tov Umevorach, que seja um mês bom e abençoado para todos nós. Hoje é Rosh Chodesh Nissan, hoje começamos um novo mês judaico, estamos no dia 1 do mês especial de Nissan, e eu queria abrir esse encontro virtual nosso. Conforme a gente tem feito, promovido esses encontros, tudo isso relacionado com Shnat Akel, com o ano de congregação, conforme nosso Rebbe conclamou para aproveitar esse ano que ocorre uma vez a cada 7 anos, para promover todo tipo de encontro e congregação, em todas as oportunidades, a exemplo do que acontecia no templo sagrado, na época do Beit HaMikdash, quando o rei de Israel reunia todo o povo, homens, mulheres, jovens, crianças, congregava todos, e todos lá reunidos escutavam palavras de Torá, isso fortalecia os seus sentimentos espirituais, os seus sentimentos elevados para com Deus, fortalecendo o nosso judaísmo, nossa fé. Então, exemplo disso, o Rebbe também nos conclamou a realizar encontros ao máximo no decorrer desse ano, e por isso, no mínimo, a cada Rosh Chodesh e também antes de ocasiões festivas, na véspera de festividades judaicas, a gente tem procurado realizar esse encontro e falar sobre a data, falar sobre as propriedades especiais de cada uma delas e das festividades, isso que nós estamos fazendo mais uma vez agora em Rosh Chodesh Nissan. Eu queria abrir esse encontro com um trecho da nossa reza de Rosh Chodesh. Todo Rosh Chodesh nós temos a reza de Musaf, uma reza adicional que é feita, lembrando o que ocorria no templo sagrado no dia de Rosh Chodesh, e depois que nós descrevemos as oferendas que eram trazidas, nós fazemos um pedido a Deus, Elokeinu velokei avoteinu, Chadesh aleinu et hachodesh hazeh letová velivrachá. Traduzindo para o português, e a gente estende essas preces a Deus, todos que estão acompanhando juntos agora, pedindo a Ele no dia de hoje, Rosh Chodesh Nissan, Deus nosso Deus e Deus dos nossos pais, renova para nós este mês para o bem e para a bênção, para a alegria e para júbilo, para a salvação e para consolo, para subsistência e para sustento, para uma boa vida e para a paz, para o perdão do pecado e para a desculpa de iniquidade. Enfim, nós pedimos todos os tipos de bênçãos físicas, materiais, espirituais. Nós pedimos a Deus que nos conceda saúde, nos conceda alegria, nos conceda parnassá, sustento, nos conceda perdão até por pecados e falhas, nos dê uma oportunidade de reiniciar dentro de um caminho bom e positivo. E isso significa Rosh Chodesh, uma renovação. A cada mês, quando se inicia um novo ciclo, um novo mês, está associado também com novas, diferentes combinações, até do nome sagrado, do nome divino, e cada mês tem sua peculiaridade, cada mês tem algo de especial, cada mês tem oportunidades especiais dentro de si, e todo Rosh Chodesh, Chodesh significa mês. Rosh é cabeça, como cabeça do mês, como Rosh Hashanah, que não é apenas o início do ano. Da mesma forma, Rosh Chodesh não é apenas o começo do mês, mas é a cabeça do mês. Um dia que inclui dentro de si a energia que vai fluir no decorrer do mês inteiro, assim como a cabeça comanda todos os movimentos dos órgãos do corpo, também a influência, o efeito, o impacto do dia de Rosh Chodesh, ele se estende por todos os dias do mês que está se iniciando. Por isso é uma data importante. Cada Rosh Chodesh é um dia muito importante. Então, Rosh significa cabeça e Chodesh mês. Mas a palavra Chodesh
em hebraico, que significa mês, é da mesma raiz etimológica que Hadash. Hadash significa novo. E não é por acaso que o mês é chamado de Chodesh, porque a cada novo mês acontece algo diferente. Há uma renovação, há algo novo no ar, há uma energia nova que começa a fluir. Então, Rosh Chodesh é também uma oportunidade de Rosh Hadash, de inovar na nossa própria cabeça, de trazer novidades, trazer uma energia inédita, trazer novos conceitos positivos na nossa vida, implementá-los. Então, todo Rosh Chodesh é um momento de renovação na nossa vida, é um momento que nos traz uma oportunidade não só de acrescentar, não só de adicionar, mas mais do que isso, de renovar e de inovar, né? De trazer novidades, coisas que até agora não estavam presentes. Nós podemos atrair novas bênçãos na nossa vida a cada Rosh Chodesh, conforme lemos juntos nesse trecho da nossa tefilá, da nossa oração, que é proferido todos os meses no dia de Rosh Chodesh. Principalmente que o Rosh Chodesh Nissan, talvez para quem esteja no Brasil, sinta algo um pouco diferente, mas já que na nossa liturgia e todos os Yehudim espalhados pelo mundo, eles seguem isso, as estações climáticas do hemisfério norte. Por quê? Porque simplesmente a Terra Santa, a Terra de Israel, está no hemisfério norte, e Rosh Chodesh Nissan também é o Rosh Chodesh do mês de Aviv, da primavera. Então, como nós falamos, no Brasil, no hemisfério sul, é o contrário. Agora deve estar se iniciando o outono, mas em Israel agora vem, depois de um longo e para alguns tenebroso inverno, então vem a primavera. E o que vem a ser a primavera? A primavera é um momento de renovação, depois que estava tudo às vezes escuro, sombrio, dias mais curtos, inverno, frio, às vezes até neve, escuridão, etc. Quando nós vemos as árvores depenadas, então de repente chega a primavera e tudo se renova. Então começam a crescer de novo as folhas nas árvores, começam a florescer. Além das plantas, flores também. Nós temos até uma bênção especial que é recitada sobre flores em árvores frutíferas, justamente no mês de Nissan, no período da primavera, porque é um momento de renovação, é um momento de reflorescer, né? E essa renovação não é apenas no reino vegetal. Se isso ocorre no reino vegetal, mais ainda isso se aplica a nós, a todos os seres humanos, em especial a Am Israel, que quando chega Rosh Chodesh Nissan, quando se inicia cada ano o mês de Nissan, no Chodesh Aviv, no mês da primavera, então esse é um momento propício para renovação, inovação, para trazer bênçãos inéditas na nossa vida. Então, mais uma vez, que tenhamos todos um Chodesh Tov Umevorach, um mês bom e abençoado, trazendo boas notícias e coisas positivas para todos nós. Então, existe aquilo que se aplica em todo o Rosh Chodesh, mas aqui nós estamos falando de Rosh Chodesh Nissan. Nos encontramos hoje no dia 1 de Nissan, Rosh Chodesh do mês de Nissan. Isso é muito especial, porque o judaísmo, alguns dizem que é complexo, e alguns dizem que às vezes parece um pouco contraditório, mas a gente prefere dizer que ele é ambivalente. Então, interessante que quando começa o ano novo judaico, Rosh Hashanah é no mês de Tishrei, né? Quando tocamos o shofar, 10 dias depois vem Yom Kippur e assim por diante. Então, o início do ano, o ano novo, e Rosh Hashanah. Então, era de supor que o primeiro mês do ano, né, quando nós falamos no calendário gregoriano, início de um novo ano, então qual é o mês número 1 que escrevemos nas datas, quando assinamos cheques ou o que for?
O mês número 1 é janeiro, é o primeiro mês do ano, quando se iniciou um novo ano. Então, no início do novo ano, o primeiro mês que surge é o primeiro mês, é onde tudo começa. Parece simples, mas no judaísmo não é assim. O judaísmo é mais complexo. No judaísmo, o mês de Tishrei, no qual nós celebramos o Rosh Hashanah, por incrível que pareça, é o 7º mês do nosso calendário. Não é o primeiro mês. É o 7º mês. Rosh Hashanah é comemorado quando é comemorado, porque isso tem a ver com o aniversário da criação do mundo e, mais especificamente, com o aniversário da criação do ser humano. Por isso, Rosh Hashanah é celebrado no mês de Tishrei, que está ligado ao aniversário de criação do ser humano, é um momento de renovação do propósito da criação, do nosso contrato, por assim dizer, com o Criador. Mas a Torá nos diz a respeito do mês de Nissan, isso como uma mitzvah. Existe uma mitzvah de estabelecer o calendário judaico dessa forma, e interessante que essa mitzvah é a primeira mitzvah coletiva que foi entregue para o povo de Israel, ainda antes da outorga da Torá no Monte Sinai, quando o povo de Israel ainda se encontrava no Egito, antes do êxodo, antes da libertação. Nos foi prescrita essa mitzvah de fixar o nosso calendário, tomando como base qual referencial? O mês de Nissan. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Rishon hu lachem lechodshei Hashanah. Assim diz o versículo bíblico, esse mês de Nissan será para vocês o primeiro mês do ano. Vocês devem fixar sempre esse mês de Nissan como o mês número 1, o primeiro mês do ano, para efeito de contagem do nosso calendário e para fixação das festas, etc., com tudo relacionado a isso. Então, essa mitzvah de fixação do calendário, tomando como base o mês de Nissan, para sempre o mês de Nissan ser considerado o primeiro mês no ano, na contagem dos meses, certo? Sim, então, Chodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Então, o primeiro de todos os meses, Rishonu lachem lechodshei Hashanah, o mês número 1 é o mês de Nissan, assim prescreve para nós a Torá. Essa é uma mitzvah divina que foi entregue para o povo de Israel, como nós falamos ainda antes do Monte Sinai, antes da entrega das tábuas da lei, com os 10 mandamentos e com as outras mitzvot. Mais do que isso, esse preceito é tão importante. Nós encontramos no comentário clássico de Rashi. Ele é o comentarista clássico da Torá. Rashi viveu há cerca de 1100 anos atrás. Ele também comentou o Talmud, a Mishnah e Gemara, mas Rashi traz do Midrash que não precisa, a Torá lo הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם, que teoricamente, se a Torá é um compêndio de mitzvot, de instruções, um manual de vida para nós, que nos traz os preceitos divinos, como agir, como se comportar, o que fazer de bom, o que evitar de mal. Então ele fala que a Torá não deveria ter começado a não ser a partir dessa mitzvah, a Chodesh hazeh lachem, que estipula que o mês de Nissan é o primeiro mês do nosso calendário, porque, como dissemos, é a primeira mitzvah coletiva entregue para o povo de Israel. Houveram mitzvot anteriores, para Abraham Avinu foi prescrito para ele, sua descendência, o Brit Milá, a circuncisão. Na época de Yaakov Avinu surgiu a mitzvah, a proibição de comer do nervo ciático de um animal, Gida Nashe, mas a primeira mitzvah dada de forma coletiva para o povo de Israel é essa mitzvah que fixa o mês de Nissan como o primeiro mês do nosso calendário. Então, como Rashi fala que existe até uma suposição, e nós sabemos que no campo sagrado da Torá, até uma suposição já é algo extremamente elevado, extremamente sagrado. Por um motivo ou por outro, no final a Torá começa do Bereshit. A Torá começa com a descrição do Gênesis, da criação, não indo direto para as mitzvot, então acaba prevalecendo uma outra ideia. Mas no campo da Torá, conforme o nosso Rebbe enfatiza várias vezes, trazendo provas e evidências disso, no campo
do estudo da Torá, mesmo uma haveamina, mesmo uma suposição inicial que é proposta, ela tem o seu lado de verdade, ela tem o seu valor próprio, ela tem a sua razão de ser. Então nós vemos que essa mitzvah de fixar, de começar tudo a partir do mês de Nissan, não apenas é a primeira mitzvah dada para o povo de Israel, mas também dentro de uma visão específica, talvez acaba não sendo essa visão que prevaleça, mas essa visão é correta também, dentro de um campo específico de visão, a partir daí é que começa a Torá. Isso é a abertura da Torá, é o começo de tudo. E vamos tentar entender um pouco do porquê do mês de Nissan ser um mês tão especial. Lembrando também que além do período da primavera em Israel, que se inicia com o mês de Nissan, esse período também é chamado de Zman Cheruteinu, período da nossa libertação, porque no mês de Nissan, daqui 2 semanas, nós estaremos comemorando, ainda na verdade na quarta-feira à noite, estaremos sentados em torno da mesa do Seder, realizando aquela ordem especial de cumprimento das mitzvot, que vem lembrar o êxodo, a saída milagrosa do Egito. Então, em menos de 2 semanas, nós vamos estar celebrando a festa de Pesach, a festa que nos lembra o êxodo, a libertação do Egito depois de séculos de escravidão. Então, essa libertação, que inclusive no profeta Ezequiel é chamada do nascimento do povo de Israel. O que é considerado o nascimento do povo de Israel, seu surgimento como nação, enquanto eles estavam escravizados no Egito. Então lá o povo judeu ainda não era considerado um povo, uma nação. Estado eles não tinham pátria, não tinham ainda até uma ideologia própria, era antes da entrega da Torá. Então lá praticamente eles estavam no estado e ainda mais escravizados. Eles eram lá uma tribo de escravos. A partir de que momento o povo de Israel começa a ser considerado de fato um povo? A partir do momento da libertação do Egito. Isso é independência, pelo menos num primeiro momento física. 7 semanas depois, logo chegando no Monte Sinai, a libertação se consolida, porque ela passa a ser não só uma libertação física da escravidão do Egito, mas também uma libertação ideológica, quando os judeus recebem a Torá e com isso se libertam de toda a influência idólatra que assimilaram durante todo aquele período que estavam no Egito. E a partir de então, o povo de Israel ainda não tinha sua terra, só iam chegar na terra prometida 40 anos depois, mas o povo de Israel já é considerado uma nação, já tem a Torá, já tem as suas leis, já tem as suas regras, já tem a sua ideologia, sua própria filosofia de vida como instrução divina. Então, Pesach é Zman Cheruteinu, e isso começa desde Rosh Chodesh Nissan, quando nós celebramos o período da nossa libertação. E como nós sempre dizemos, como o Rebbe sempre nos ensina, judaísmo não é nostalgia. Judaísmo não é apenas um compêndio de lembranças do passado ou recordações antigas de um passado remoto ou de um passado recente. Não, o judaísmo é algo para ser vivenciado no presente. Ou seja, em outras palavras, a cada mês, quando chega uma festividade judaica, nós não apenas celebramos essa data nos recordando do passado, mais do que isso, nós revivemos os fatos que aconteceram naquela época anterior, nesse período, nós revivemos e fazemos acontecer novamente, cada um na sua vivência pessoal, cada um no seu contexto comunitário. Em outras palavras, o mês de Nissan, que se inicia hoje para todos nós, pode ser e, portanto, deve ser um período de libertação. Da gente se libertar, de cada um de nós se libertar do seu Egito pessoal, do seu Egito particular, da sua escravidão. Pode ser uma escravidão, às vezes, em vícios, em maus hábitos,
em vícios de pensamento ou vícios de comportamento. Então existem coisas que nos limitam, inclusive a palavra Mitzrayim em hebraico, que é o nome do país, Egito, mas ela é da raiz hebraica Meitzar, Mina Meitzar, Karatika, Meitzar significa limitação e aperto. Cada um de nós tem o seu Egito, entre aspas, cada um de nós tem as suas limitações, às vezes limitações autoimpostas, às vezes rótulos que recebemos e aceitamos, às vezes limitações de fato do contexto social, do local que nos encontramos, da situação que nos encontramos, mas de qualquer forma, cada um de nós deve realizar o seu êxodo pessoal, cada um de nós deve saber e conseguir se libertar das limitações. Isso significa não só a cada ano a nossa saída particular do Egito, mas conforme diz o versículo da Torá, Leman tiskor et yom tzetcha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha, que devemos nos lembrar da saída do Egito todos os dias da nossa vida. Em outras palavras, isso significa, isso é explicado também no Tânia pelo Alter Rebbe, que nós devemos vivenciar o êxodo cada dia da nossa vida. Cada dia nós temos um Egito nosso para nos libertar, para nos livrar. Nós temos um tipo de limitação que nos é imposta, da qual nós devemos nos livrar. Se isso acontece todos os dias do ano, com mais ênfase ainda, isso está presente, sem dúvida alguma, o que nos dá força o que nos dá energia para realizar esse êxodo no dia a dia, é essa vivência nossa no mês de Nissan. Quando chega o mês de Nissan, esse é um período, é um mês inteiro dedicado à libertação, um mês inteiro que é dedicado e consagrado ao nosso êxodo, não só como povo, nação, mas até de forma individual, cada um de nós em particular. Mas lembrando também o próprio significado da palavra Nissan, o nome Nissan, o nome desse mês, alguns diriam que o próprio nome já diz tudo. Nissan vem da palavra hebraica Nes. Nes, em hebraico, significa milagre. Aqui nós temos na palavra Nissan duas vezes alusão, o Nun, que é o início, a inicial da palavra Nes, milagre, aparece tanto no início como no final da palavra, e de fato os nossos sábios dizem que isso faz alusão a Nisei Nissim. Não só um milagre ou outro, mas diversos milagres e grandiosos milagres, milagres milagrosos, Nisei Nissim. Isso se aprende da palavra Nissan. Isso está associado ao momento do êxodo, que nós sabemos que os judeus saíram do Egito de cabeça erguida, depois de 10 pragas que Deus mandou sobre os egípcios, que haviam escravizado, torturado os judeus de forma brutal, de forma cruel, durante tanto tempo. Então os judeus viram e presenciaram, no último ano que eles estiveram no Egito, se fala que cada praga havia um intervalo, ela durava, depois de 3 semanas de alerta, a praga vinha em geral e durava 1 semana. Então 10 pragas, praticamente durante um ano inteiro, os judeus viram milagres acontecendo, enquanto essas pragas atingiam os egípcios, por mais que eles também estavam vivendo e morando no Egito, mas todos aqueles fenômenos, seja o que for, pode ser rãs, pode ser piolhos, pode ser a água que se transforma em sangue, o que for, isso acabava afetando apenas e tão somente os egípcios, mas não os judeus. Em outras palavras, os judeus viram e presenciaram a olho nu, durante um ano inteiro, grandiosos milagres, mais ainda culminando com a saída do Egito, um país que era potência mundial e que, conforme descrito no Midrash, sequer um escravo tinha conseguido uma vez escapar daquela cortina de ferro. E aqui, de repente, milhões de pessoas juntas saem, conseguem se libertar. Aquilo que era não só uma mão de obra barata, mas eram escravos para os egípcios durante todo o tempo. Milagrosamente, os judeus conseguem sair do Egito. E logo após a saída, começam a haver uma série de milagres, desde o maná, que começa a descer no deserto
um pão celestial que serve de alimento para os judeus, etc. Uma semana após o êxodo, nós temos o milagre da abertura do Mar dos Juncos e a travessia em seco, mais um milagre fantástico, fabuloso. Em outras palavras, o mês de Nissan, o mês da libertação, o mês do êxodo, da saída do Egito, é um mês marcado na nossa história por milagres jamais vistos, milagres à torta e direita. Ou seja, lá no dia a dia tudo estava acontecendo de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa e maravilhosa. Isso era visto de forma clara e evidente. A intervenção divina de uma forma explícita, perceptível a olho nu de todos. De todos. Se fala que até uma simples escrava serva, os milagres que ela viu na hora da travessia do mar, se fala que nem o profeta Ezequiel, da visão cabalística da carruagem, etc., que ele teve visões elevadíssimas, mas nem ele chegou a ver o que uma simples empregada e serva captou na hora da travessia do mar. Em outras palavras, o mês de Nissan é caracterizado por Nissim, por milagres, e por isso ele leva esse nome. E aqui nós vemos algo muito interessante. Nosso Rebbe faz uma observação. Se a gente notar quem é o primeiro Yehudi, o primeiro indivíduo que nasceu Yehudi, nasceu como judeu. Avraham descobriu o judaísmo. Avraham, o patriarca Abrão, por sua iniciativa, por seu esforço próprio, ele chegou ao monoteísmo. Ele começou com reflexões desde criança, com 3 anos de idade. Isso foi amadurecendo até chegar numa idade mais madura. São alguns estágios, até que ele descobriu o judaísmo e ele descobriu o monoteísmo, queria tomar forma de judaísmo. Ele se casa com Sará. Então, eles formam o primeiro casal, patriarca e matriarca. Mas, por exemplo, até o Brit Milá, a circuncisão, que é prescrita, ou foi prescrita pela Torá para ser feita no 8º dia de vida de um menino, Avraham Avinu, ele foi ordenado por Deus a fazer o Brit Milá apenas quando ele tinha 99 anos de idade. Né? Então, o judaísmo de Avraham foi intercalado na sua vida. Ele nasceu de um pai idólatra, Terach, um pai que fazia Avodah Zará, vivia de Avodah Zará, de idolatria. Ele se sustentava, ele tinha uma fábrica de ídolos, de estatuetas, de santinhos para ser cultuados. Então, Avraham não nasceu dentro do judaísmo, ou como um judeu, ou desde criança fazendo Brit Milá em mais tenra infância. O primeiro a nascer como Yehudi, por assim chamar, por assim dizer, já de um ventre judaico. E judeus desde o ventre, e fazendo Brit Milá no 8º dia, quem foi? O segundo patriarca, Yitzhak. Então, Isaac é o primeiro a nascer como Yehudi, nascer de um casal judeu, de Abraham e de Sará, e ter feito o Brit Milá, a circuncisão, no 8º dia de vida. Conforme o nosso Rebbe observa, interessante que o nascimento do primeiro judeu, que vem já de berço judaico, de ventre judaico, Yitzhak, ele já nasceu de uma forma totalmente sobrenatural, de uma forma completamente milagrosa, depois de décadas de esterilidade, que Sará não concebia. Quando Abraham já era avançado na idade, Abraham estava com 100 anos de idade, Sará com 90 anos de idade. Quando ninguém dava chance para mais nada acontecer, ocorre um milagre. Sará engravida, assim eles são comunicados previamente por anjos divinos que vêm dar a notícia, e ela de fato engravida, e muitos acabam duvidando até da sua gravidez, da legitimidade, da paternidade de Abraham, se esse filho é um filho legítimo, mas no final, conforme o Midrash nos conta, assim é descrito na Torá, haviam todas as provas e evidências que de fato Yitzhak era filho de Abraham e Sarai, que nasceu de forma milagrosa. Em outras palavras, nos diz o Rebbe, o primeiro judeu que nasce judeu já nasce com milagres. Ele já nasceu de forma milagrosa e sobrenatural. Em outras palavras, o Rebbe nos diz com isso que a Torá nos ensina que a própria existência do povo de Israel
por si só, desde o início, é sobrenatural, é milagrosa. Isso explica também a sobrevivência do povo judeu até os dias de hoje, que é algo único, ímpar, é algo sem precedentes em toda a história dos povos, das nações, da humanidade, de todas as potências, Império Egípcio, Império Persa, Império Grego, Império Romano, etc., que no final das contas eles estão relegados aos museus e livros de história, enquanto que Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Por quê? Porque o povo de Israel não está sujeito às leis da natureza, porque a sua existência é uma existência divina, sobrenatural, e por isso o povo de Israel está aqui, apesar de todos os pesares, mesmo com todas as opressões, perseguições, com todas as situações adversas e contrárias, o povo de Israel está. Isso é um milagre de fato. Por quê? Porque o povo de Israel vive em milagres, vive por milagres. O primeiro judeu já nasceu, desde o nascimento, desde o começo, já nasceu de uma forma milagrosa, e assim também se dá a trajetória do povo de Israel ao longo da história, uma trajetória sobrenatural e milagrosa. Todo mundo conhece o estadista Ben Gurion, os fundadores do Estado de Israel moderno. Ben Gurion não era um homem religioso, não era um homem praticante de Torá e Mitzvot, não era uma pessoa com uma ideologia, é claro que não ortodoxa, e mesmo de fé, de religião. Mas interessante que esse estadista, como político, ele fez uma afirmação já 75 anos atrás, por ocasião da fundação do moderno Estado de Israel. Falamos moderno Estado de Israel porque o Estado de Israel ele se encontra onde era já o Israel antigo, a Terra Prometida, onde os nossos antepassados já estiveram há 3.500 anos atrás, onde foi estabelecido o primeiro Beit HaMikdash pelo rei David, rei Salomão, isso já 3.000 anos atrás, o segundo Beit HaMikdash, etc. Então, nesse retorno a Sion, então, ele dizia, e por isso nós chamamos o Estado de Israel do Estado de Israel moderno, porque Israel, como terra santa, terra prometida, e o povo de Israel estabelecido nessa terra, isso não é uma coisa de 75 anos atrás, mas é uma coisa de milênios. Um fato. Ben Gurion dizia, aqui em Israel, Ben Gurion, político, pragmático, que não era religioso, não era praticante, alguns dizem talvez pelo contrário, mas ele dizia, aqui em Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Ou seja, até um homem não religioso, não praticante, mas em termos práticos, ele via que tudo o que acontece aqui, a nossa história, ou os acontecimentos que envolvem o nosso povo, diz, em Israel, ou com o povo judeu, não acreditar em milagres significa não ser realista. Vamos nos lembrar que nós estamos vindo do mês de Adar. Até ontem nós estávamos no mês de Adar, que é o mês no qual nós celebramos a festa de Purim. Então, Pesach vem depois de Purim, Nissan vem depois de Adar. Quem se lembra daquilo que nós falamos um pouco por ocasião de Purim? Que Purim é algo interessante. Megillat Esther, o livro de Esther, que descreve a história de Purim, é o único livro bíblico, única escritura sagrada que não contém o nome de Deus. O nome de Deus não aparece sequer uma vez. O nome de Deus não aparece de forma explícita, pelo menos, em todo o livro de Esther. O que isso significa? Que os acontecimentos de Purim não foram milagres? Então se diz que quem é cético, quem é tem tendências agnósticas, pode questionar e contestar, e pode dizer, olha, deu sorte que o rei simpatizou e escolheu justo Esther para se tornar a rainha, sem saber que ela era judia, e houve aqui uma sucessão de fatos, uma série de coincidências, que justo Mordecai escutou uma conspiração contra o rei, e ele denunciou, isso ficou anotado nos anais reais, e isso veio a favor do povo judeu mais tarde, e uma série de... Quem quiser insistir e dizer que aqui
houveram intervenções políticas, deu sorte, uma sucessão de acasos, coincidências. Quem quiser insistir nessa linha de pensamento. Por quê? Porque na história de Purim, em todo o Megilat Esther, nós não vemos milagres explícitos, evidentes. Nós acreditamos que aqui houveram grandes milagres. Não é tudo coincidência que deu sorte puxa, não. Mas, conforme explicado na Hassidut, existem milagres camuflados, existem milagres que vêm revestidos na própria natureza, e como a gente já disse várias vezes, trazido nos ensinamentos hassídicos, que a palavra natureza em hebraico, Hateva, tem um valor numérico de 86, que é o mesmo valor numérico do nome sagrado, do nome de Deus Elohim. Em outras palavras, a natureza nada mais é do que divindade, só que divindade disfarçada e camuflada. Porque cabe a nós descobrir o véu, descobrir a atuação divina por trás da natureza, mas de qualquer forma, inclusive na Hassidut se analisa quais são os milagres mais elevados, se são os milagres explícitos e evidentes, ou os milagres sobrenaturais, ou os milagres que vêm revestidos na natureza, os milagres que não rompem a natureza, mas vêm revestidos na própria natureza. Mas sem entrar nessa questão agora, apenas traçando o contraste entre o mês de Nissan em relação ao mês que terminou, o mês de Adar, ou a festa de Pesach em comparação com a festa de Purim. Enquanto que em Purim os milagres estão talvez ocultos, encobertos, disfarçados na própria natureza. Diferente disso, em Pesach, no mês de Nissan, os milagres estão presentes de forma revelada, de forma evidente, manifestação divina explícita, não há como negar esses milagres, não há como contestar. No final, até o faraó, os egípcios, todos eles tiveram que admitir e perceber, Etzba Elokim Hi, aqui é o dedo de Deus está presente, está mexendo nas coisas, não é normal, não é natural, tudo que está acontecendo aqui, existe uma mão divina atuando por trás de tudo. Então, o mês de Nissan, diferente do que era em Purim, etc., que é uma época, um período de atuação divina discreta ou disfarçada, Nissan é um período onde se revelam milagres escancarados, onde a presença de Deus se manifesta de uma forma revelada, de uma forma evidente, milagres claros, milagres óbvios. E isso vem nos lembrar desses grandes milagres de Pesach, dessas mudanças, transformações da natureza. Ou, nós sabemos, existe plano convencional, existe a forma normal, como o mundo se conduz. Apesar que nós sabemos também que nem a história da humanidade, nem a história pessoal da nossa vida, em absoluto não é ciência exata. Muito se planeja e muito se projeta e se imagina, mas nós sabemos quantas mudanças de rota não acontecem, quantas coisas imprevisíveis e quantas coisas diferentes, e etc. Então, mesmo quem gosta de sentir controle sobre tudo, imaginar que as coisas vão atuar dentro dos padrões convencionais, segundo a ordem da natureza, acho que não há como negar, todos nós já vivenciamos isso e muitas vezes vivenciamos com frequência, e quem tiver a antena ligada, quem tiver um bom radar, vai perceber isso no seu dia a dia, como as coisas não fluem somente de acordo com a natureza. Muito pelo contrário, existem intervenções divinas, existem intervenções sobrenaturais na vida de cada um de nós, na vida de todos nós. E por isso, de fato, os nossos sábios instituíram, há um trecho na nossa reza, na nossa liturgia, na repetição da Amidah, diariamente, onde a gente agradece a Deus, al nisecha ve'al nifleotecha shebechol yom imanu, por todos os milagres e maravilhas que acontecem conosco constantemente, todos os dias. Então, na verdade, os milagres estão aí. O problema é, na linguagem do versículo, Ototeinu lorainu, Deus
os sinais, Deus manda sinais e continua mandando. Não era só na época bíblica ou na época do Êxodo, etc. Os sinais divinos, os milagres, continuam acontecendo. O problema é que às vezes nós não vemos. Nós não vemos porque não sabemos ver, não sabemos enxergar, não sabemos perceber esses milagres. Às vezes a nossa cabeça está focada de uma maneira específica, ou às vezes a nossa sensibilidade para o campo espiritual não está tão aguçada por um motivo ou por outro, porque não foi cultivada, etc. E não sabemos ver, nós tapamos os olhos e não sabemos ver, não sabemos enxergar e perceber a atuação divina na nossa vida, os milagres acontecendo na nossa vida. Mas, por isso os nossos sábios ressaltaram, justo numa prece de agradecimento, Modim anachnu lach, Deus, nós te agradecemos, al nisecha ve'al niflotecha shebechol yom imanu, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas, pelas tuas façanhas sobrenaturais conosco todos os dias. Então os milagres continuam presentes na nossa vida e acontecem. Precisamos saber, notar e perceber. O mês de Nissan é um mês propenso para milagres. O mês de Nissan é um período no qual podemos nos elevar para uma nova dimensão, para a dimensão do sobrenatural. Que mesmo coisas que talvez de uma forma convencional levariam muito tempo, ou dependeriam de uma série de fatores, ou para acontecer, ou para ocorrer, no mês de Nissan, isso pode acontecer de uma forma não convencional, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Porque é um período propício para isso, em especial o mês dos milagres, o mês de Nissan. Talvez a gente gostaria de ver milagres à torta e direita, mas isso afetaria o livre-arbítrio, porque as regras do jogo, porque daí vem a pergunta, nós falamos de milagres ocultos, encobertos, camuflados. Por que Deus não manda milagres como mandou 3.300 anos atrás, na época do Êxodo, na jornada do deserto? Porque isso afetaria o livre-arbítrio. Quando a gente vê milagres a todo instante, a todo momento, a cada dia, então isso nos induziria a fazer o bem, eu quero fazer parte do time que está ganhando, eu quero estar bem com Deus, porque é conveniente, é interessante. Deus queria que houvesse livre-arbítrio, que houvessem chances equilibradas para a escolha, tanto para um lado como para o outro, que não houvessem vantagens aparentes e imediatas sobre a feitura do bem. Se a pessoa deu tzedakah e logo em seguida vai para a casa lotérica, compra um bilhete e pronto, pimba, ganha na loteria. Todo mundo ia querer dar tzedakah, certo? Mas aí faltaria o mérito. Porque se a lei de causa e efeito fosse tal, que a pessoa fez uma coisa boa, imediatamente ela é recompensada, então isso afetaria o livre-arbítrio. Por isso faz parte do desafio que o bem, a recompensa, etc., estejam encobertos e ocultados. Por isso também a própria atuação, intervenção divina, que está presente na nossa vida, a cada dia, a cada instante, etc., mas na maioria das vezes ela está encoberta e ela está oculta, camuflada. Mas existem momentos de intervenção divina clara. Existem momentos de uma atuação e resultados sobrenaturais. Isso não tem lógica, isso é sobrenatural. Isso é um milagre. Como nós nos tornamos merecedores de milagres? O milagre é uma intervenção divina sobrenatural, acima da natureza. Uma atuação divina acima da natureza. Interessante que nossos livros sagrados dizem, se uma pessoa quer merecer uma atuação divina sobrenatural acima da natureza, qual a receita, a fórmula para isso? Que a própria pessoa também haja acima da sua própria natureza. Que a pessoa se comporte e atue de forma superior, acima da sua natureza. Cada um de nós tem a sua natureza, tem
tem a sua natureza inata, ou tem os hábitos que formam e compõem uma segunda natureza. Mas nós temos a nossa natureza, a nossa forma de ser, não é? A maneira que eu sou assim, não é? Ou eu nasci assim, ou eu sou assim, ou me tornei assim, e essa é minha natureza, e nós sabemos a força do hábito, e como é difícil a gente sair e mudar. Às vezes não são só hábitos de comportamento, de pensamento, de ideologia, de atitudes, pensamentos. Interessante que todo Rosh Chodesh nós falamos a prece do Hallel, uma prece de louvor, salmos que recitamos de louvor a Deus. E entre esses salmos nós falamos também, descrevendo o período do Êxodo e o que seguiu o Êxodo, a semana posterior com a abertura do mar. Então se fala que quando os judeus chegaram diante do mar dos juncos, o versículo nos Salmos diz, Hayam ra'ava yanos, o mar viu e se abriu. Um versículo enigmático. O que o mar viu? E por isso ele se abriu, para os judeus atravessarem em seco. Então o Midrash nos fala, existem algumas opiniões, mas o Midrash nos traz uma opinião que fala o que viu o mar, Aronosh el Yosef, o caixão de José, de Yosef, filho de Yaakov, um dos pais das 12 tribos. Yosef, antes de morrer, ele que foi vice-rei no Egito, etc., ele pediu que quando os judeus saíssem do Egito, levassem os seus restos mortais consigo para ser enterrado em Israel. No final ele foi enterrado em Shem, atual Nablus. Então, de fato, quando os judeus saíram do Egito, Moshe foi resgatar do mar, do rio Nilo, o caixão de Yosef que tinham jogado lá, para que não fosse encontrado. Moshe localiza, encontra também de uma forma milagrosa, e se fala que o caixão de Yosef era conduzido na frente do acampamento judaico durante a jornada, durante a caminhada pelo deserto. E se fala que quando os judeus chegaram à beira do Mar dos Juncos, houve um desespero coletivo. Então se acharam num beco sem saída. De repente eles viram atrás os egípcios que se arrependeram de terem mandado os escravos embora e que queriam recapturá-los. Do lado eles tinham deserto, não tinham lugar onde se esconder ou para onde fugir e não sabiam como sair dessa situação, entraram em desespero. Mas aí vem o versículo nos Salmos e nos diz, o que viu o mar, viu o caixão de Yosef e se abriu. O que significa esse midrash também curioso, enigmático? Então se explica o seguinte, o mar mudou a sua natureza e ele permaneceu, se abriu, permanecendo em seco até que um povo inteiro, os judeus, fizessem a travessia de uma forma milagrosa. E por que ele se abriu? Porque ele viu o caixão de Yosef. O que lembra o caixão de Yosef? Lembra aquele jovem que foi vendido para o Egito com 17 anos. Estava longe da sua família, longe do seu pai, que era um homem santo, Yaakov, longe dos irmãos. Estava sozinho num lugar estranho que ninguém lhe conhecia. E de repente esse Yosef é assediado diariamente por ninguém menos que sua própria patroa, Eshet Potifar, a mulher do Potifar, que procurava de todas as formas. Yosef era extremamente belo e tinha uma beleza incrível, e ela tentava seduzir Yosef para estar com ela. E se fala que Yosef, na flor da idade, mesmo um jovem de 17 anos, ele consegue não sucumbir a essa tentação, a essa provação, e mesmo quando ela agarra o Yosef se desvencilha, deixa as roupas na mão dela e ele vai pagar caro por causa disso. Isso vai lhe render vários anos de prisão e calabouço por falsas acusações, mas Yosef não comete pecado. Yosef fica fiel aos valores da sua casa, do seu pai, fica comprometido com os valores sagrados da Torá, mas o Midrash fala isso é algo sobre-humano. Um jovem de 17 anos, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, nem foi dele a iniciativa, é sua patroa e etc. Isso não é natural, isso é sobrenatural, isso é sobre-humano. Yosef conseguiu
se erguer, se elevar acima da natureza humana, da natureza de um jovem, de um homem, para não cometer esse pecado de transgressão. Se fala, quando alguém consegue transcender a sua própria natureza, se torna merecedor de milagres, que Deus também transcenda a natureza, que Deus também atue de forma sobrenatural para com a pessoa. Então, como diziam nossos mestres racídicos, se você quer ver mais milagres na sua vida, seja você o milagre que você quer que aconteça. Faça acontecer milagres dentro de ti próprio. E o que significa isso? Como nós dissemos, procure agir acima da tua própria natureza. Saiba agir, consiga agir mudando seus hábitos, seus costumes, sua própria natureza, e isso vai provocar e desencadear milagres explícitos, uma atuação de Deus. E esses milagres têm a ver com a festa de Pesach que vamos celebrar, que é o ponto central do mês de Nissan. E a festa de Pesach que marca o êxodo tem esse nome de Pesach, que significa salto. Por quê? Porque Deus pulou as casas dos judeus na mortandade dos primogênitos, que foi a última das 10 pragas, e poupou os judeus dessa mortandade. Então daí o nome da festa, Pesach, que significa salto e pulo. Mas Pesach também é um momento, não é apenas a tradução, salto e pulo. Pesach vem nos lembrar que existem momentos na vida que nós devemos dar um pulo, um salto qualitativo. Existem momentos não só de evolução gradual, mas de revolução. Existem momentos de saltar e de pular. E muitas vezes, para a gente poder se libertar do nosso Egito, daquilo que nos prende, daquilo que nos limita, é necessário um pulo e um salto. Apenas caminhando e devagarzinho, não vamos conseguir nos libertar. Então, Pesach é um momento de saltar, pular também significa se elevar acima da nossa natureza, acima do convencional, do padrão que estamos acostumados. Isso significa realizar o milagre pessoal, trazer para dentro de nós esse milagre, essa superação, né? Essa elevação, e isso tem tudo a ver com a festa de Pesach. Vamos lembrar que o dia de hoje, Rosh Chodesh Nissan, é um dia extremamente elevado. O Midrash nos fala que esse dia foi coroado com 10 grandes eventos especialíssimos na história. Talvez o evento mais relevante para nós é que no dia de hoje, Rosh Chodesh Nissan, foi inaugurado o primeiro templo judaico. O primeiro santuário judaico foi inaugurado no dia de Rosh Chodesh Nissan. O primeiro santuário judaico foi o tabernáculo, o Mishkan, aquele santuário móvel que acompanhava os judeus durante toda a jornada no deserto e também durante os primeiros 4 séculos que eles estiveram, quando já entraram na terra de Israel, antes de ser escolhida a cidade de Jerusalém, o Monte Moriá, para lá, antes de ser apontado por Deus esse lugar como morada definitiva, como lugar definitivo, para construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado, a morada definitiva. Antes disso, até esse período, então continuou vigorando o Mishkan, o tabernáculo, esse santuário móvel, esse santuário, enfim, que era montado, desmontado. E a sua inauguração aconteceu no dia de Rosh Chodesh Nissan. Nos primeiros 12 dias de funcionamento do Mishkan, cada uma das tribos trazia uma oferenda encabeçada pelo seu líder. E hoje o Mishkan foi inaugurado através da tribo de Eudá, de Judá. Inclusive David vem da tribo de Eudá, e Mashiach é descendente de David, também da tribo de Eudá. Já que os 12 primeiros dias do mês são dias que marcam a inauguração festiva do templo. Depois nós temos já 14 de Nissan, é o dia da oferenda do Cordeiro Pascal, quando temos o Beit HaMikdash, e 15 de Nissan começa a festa de Pesach, que se prolonga por uma semana ou mais na diáspora, então a maior parte do mês já é um mês festivo, e por isso, de fato, o único mês no ano inteiro que nós excluímos completamente as rezas tristes, aquelas rezas que falam de arrependimento, de penitência, que evocam perdão, chamado Tachanun, súplicas em hebraico, é o mês de Nissan. O mês de Nissan é considerado um mês alegre, um mês por completo. Então, um mês alegre, um mês da primavera, um mês de renovação,
um mês de milagres, um mês de superação, um mês de libertação. Então nós temos tantas coisas especiais e positivas nesse mês de Nissan. E agora vem o momento também da gente, nós temos menos de 2 semanas para os preparativos para a festa de Pesach, uma festa tão marcante, tão bonita, tão especial, que uma festa tão educativa, uma festa que marca o lar judaico, que marca as mentes e corações de todos os Yehudim, de todas as crianças, a noite do Seder, ou as noites do Seder, que são voltadas para a educação das nossas crianças, para contar a nossa história, para despertar a curiosidade delas, para estimular a sua vontade de conhecer mais sobre o judaísmo, perguntando e obtendo respostas, etc. Então, é um momento de começar a se preparar para a celebração da bonita festa de Pesach, sem dúvida agora, nessas últimas 2 semanas. E vamos concluir lembrando aquilo que dizem os nossos sábios, já que o Pesach é o momento de libertação, isso está no mês de Nissan, afirmam os nossos sábios, Benissan Nigalu, o Benissan Atidim Leigael, que a primeira redenção do povo judeu ocorreu no mês de Nissan, em Pesach, no Êxodo, etc. E a futura redenção, para muito em breve, a redenção final, com a chegada de Mashiach, também o período mais propício para ela acontecer, é durante o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan não é apenas o mês que lembramos o Êxodo, a libertação dos judeus, 3.300 e poucos anos atrás, mas é o momento de viver libertação, viver redenção, se tornar merecedores da redenção final, da chegada de Mashiach. Então, esse é o momento de cada um de nós vivenciar, como nós falamos, a sua libertação pessoal, a sua redenção pessoal, a gente se libertar das agarras, daquilo que nos prende, impede o nosso crescimento, evolução espiritual, a nossa prática do bem, e fazendo isso, com certeza, muito em breve, quem sabe nesse próprio mês de Nissan, que a gente nesse Nissan possa celebrar já um Seder diferente. O Seder é uma coisa tão bonita, matzah, os 4 copos de vinhos, e todas as tradições, a recitação da Haggadah, mas ainda está faltando uma coisa, que é a oferenda do Cordeiro Pascal. Isso só pode ser feito e trazido quando temos o Beit HaMikdash, montado, estabelecido em Jerusalém, Miracodes, na cidade santa de Jerusalém. Que esse ano a gente possa comemorar o Pesach como ele não é comemorado já nos últimos 2000 anos quase. No Beit HaMikdash, no pátio do Beit HaMikdash, trazendo o Korban Pesach, trazendo a oferenda do Cordeiro Pascal, vivenciando uma libertação completa, uma redenção completa, vivenciando o sobrenatural, que o mês de Nissan traga para todos nós muitas bênçãos, com muita saúde, sucesso, prosperidade, satisfação nos relacionamentos, na nossa família, enfim, todas as bênçãos físicas, materiais, espirituais que necessitamos. Se Deus quiser, o nosso próximo encontro deve acontecer daqui cerca de 10 dias, no dia 11 de Nissan, quase véspera de Pesach. 11 de Nissan é o dia do aniversário do Rebbe, que esse ano vai cair no domingo, me parece dia 2 de abril. Então, se Deus quiser, nessa ocasião nós vamos ter mais um encontro virtual de Akhel, e até lá estejam todos bem, com muita alegria, com muito sucesso, com muito boas notícias. Chodesh Tov Mevorach, um ótimo mês de Nissan para todos.